Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar o nosso estudo legal sobre geometria analítica. Geometria analítica é um estudo bastante interessante, porque a gente começa no ponto, falamos da reta, depois vamos para a circunferência. Mas especificamente o que nós vamos conversar hoje, professor? Nós vamos estar conversando sobre o coeficiente angular. Lembra desse conceito? Não é um conceito totalmente novo, não. A gente já falou sobre coeficiente angular quando a gente falou lá da função afim, da função de primeiro grau. Então, é um assunto que a gente já viu alguma coisa. Mas o que tem a ver esse conceito com a geometria analítica que a gente está estudando? Vocês já vão ver a relação de uma com a outra. Então, a gente vai primeiro aprender como determinar e também ver as características desse nosso coeficiente angular. Vamos lá! Nós vamos determinar o coeficiente angular de uma reta que está localizado num plano cartesiano, tranquilo? E daí vem aquelas perguntas. Primeira pergunta, aquela sempre que a gente questionar, e lembrando que algumas a gente vai responder mais rápido, outras vai até o final do vídeo. Você lembra o que são ângulos? Nossa, parece uma pergunta boba, mas se eu pedisse para vocês dissertarem o que é um ângulo, vocês teriam facilidade para fazer isso? Acredito que não, mas comecem a treinar isso. Se vocês conseguem explicar o conceito, significa que vocês entenderam. Então, ângulo vai ser em relação a uma reta ou alguma coisa que eu vou trabalhar, né? Lembrando, o que é coeficiente angular? Já dei a dica para vocês. Vocês trabalharam coeficiente angular quando estudaram função do tipo de primeiro grau. E como determinar? A gente já aprendeu alguma coisa sobre essa determinação também lá na primeira série. Só que aconteceu na primeira, a gente precisa relembrar. Quem já lembra, vai reforçar. Quem não lembra, a gente vai passo a passo, lembrando cada passo para poder responder esses 3 questionamentos do início do nosso vídeo. Então vamos lá. Considere uma reta que está aqui representado nesse plano cartesiano. Então vamos lá. Primeira coisa, respondendo aquela primeira pergunta, como é que a gente determina o ângulo? Aqui em relação ao eixo das abscissas, também conhecida como eixo X, essa reta que está em vermelho aqui, que é a reta R, está formando com ele um ângulo que eu estou chamando aqui de alfa, né? Normalmente os ângulos a gente simboliza por uma letra grega, né? Então aqui o ângulo alfa. Nesse caso, a reta, à medida que ele vai variando o ângulo, aqui, ó, observe, ó, como se fosse meu braço aqui, minha mão é o ângulo, ó. Ele está lá sobre a reta, então ele está 0, e ele vai aumentando, aumentando, até aqui que é 90 graus, depois vai aumentando até chegar a 180. Então, a variação da nossa reta, do nosso ângulo, ele vai ser maior ou igual a 0 grau e menor ou igual a 180. Isso no sentido anti-horário, né? Que a gente está falando nesse movimento que eu fiz aqui, é o sentido contrário ao do relógio, então o sentido anti-horário. Então, vai haver uma variação de 0 até 180 graus. Nós temos aqui 3 condições básicas que a gente pode dizer. Que quando ele está, por exemplo, entre 0 e 90 graus, lembra que eu lembrei do ângulo reto, o ângulo de 90 graus? Exatamente para a gente poder fazer essa diferenciação. Aqui nós temos um ângulo variando entre 0 e 90, ou seja, ele vai estar aqui até esta posição, né? Quando o ângulo está maior que 90 graus e até 180 graus, que seriam essa condição aqui. Visualmente é bom você sempre lembrar, o ângulo aqui maior que 90 graus e vai até 180. E essa condição aqui é muito interessante, que é exatamente quando ele está 90 graus, ou seja, formando um ângulo reto com o eixo X, ou o eixo das abscissas. Tranquilo? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer uma análise, né? Então, se a reta R é paralela ao eixo X, dizemos que a inclinação dela é 0. Então, se ela está paralela ao eixo X, nós dizemos que a inclinação dela é 0, o ângulo 0 grau. Joia? Agora, como é que a gente determina esse coeficiente angular? Para a gente determinar o coeficiente angular com qualquer ângulo entre 0 e 180 graus, basta eu saber
o valor da tangente desse ângulo. E o símbolo do coeficiente angular mais utilizado é o m, tá? O m, portanto, vai ser a tangente do ângulo alfa. Fácil. Então, aqui, o valor de m sempre vai ser maior ou igual a zero, porque o valor da tangente, a gente sabe que nessa condição, entre 0 e 90 graus, o valor da tangente é positivo, tá bom? Pode ser zero ou maior que zero. Joia? Na condição entre 0 e 90 graus. Já na condição entre 90 graus e 180 graus, se tiver nesse intervalo, nós vamos ter que o coeficiente angular será negativo. Então, se for menor que 90 graus, ele é positivo. Se ele for maior ou igual a 90 graus, maior que 90 graus, até 180 graus, ele vai ser negativo. Agora, e quando ele for exatamente 90 graus? Quem não lembra, lembre-se do ano passado, revise, porque é terceiranista, o pessoal do terceirão precisa saber esses conceitos, do primeiro, segundo e assim sucessivamente. Lembre-se lá que quando o ângulo está exatamente 90 graus, ele está paralelo ao eixo das tangentes. Se ele está paralelo ao eixo das tangentes, ele não vai se cruzar, portanto, nós não vamos conseguir definir. Então, repetindo. Se for menor do que 90 graus, o m positivo. Se for maior que 90 até 180 graus, negativo. E se ele for exatamente 90 graus, a gente não pode definir, porque não há valor para o m, porque as duas retas vão ficar paralelas, ou seja, não vai haver cruzamento com o eixo das tangentes. Quem não lembra, revisa lá os vídeos das aulas do segundo ano, que é bastante importante para a gente poder trabalhar. E vamos agora praticar para ver se vocês lembram. E também aquela tabelinha lá do seno, cosseno e tangente, quem não lembra tem que lembrar dessa tabelinha, que é bastante importante, porque a gente já falou, né, que o coeficiente angular é o quê? A tangente do ângulo. Aqui eu tenho duas condições aqui com ângulos determinados que está mostrando no desenho, para vocês fazerem e me afirmarem qual é o valor do coeficiente angular entre eles. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem esses dois coeficientes da reta R e da reta S e já voltamos a conferir.
Então, galera, vamos lá. Aquela coisa eu sempre digo, gente, não é decoreba, é compreensão. Matemática, quem quiser decorar, gente, vai se dar mal. E compreender os conceitos. Então, quando eu falo ângulo agora, vocês já sabem que o ângulo a gente sempre vai fazer em relação a quem? A nosso eixo X, o eixo das abscissas. E daí a gente já sabe que nós podemos ter 3 condições aí do nosso coeficiente angular. Se o ângulo estiver entre 0 e 90, não inclui 90, o nosso M vai ser positivo, maior que 0. Se ele está exatamente em 90, significa que não é definido. Lembrando lá no nosso ciclo trigonométrico que o eixo das tangentes vai ficar paralelo ao nosso ângulo que está formando 90 graus, ou seja, eles não se cruzam, ou seja, não é definido o valor da tangente. E se ele estiver entre 90 a 180 graus, o coeficiente angular será negativo. E o coeficiente angular, a gente lembrou até agora, é o valor da tangente do ângulo. Então vamos ver aqui no exercício. A tangente aqui, nós queremos a tangente de 60 graus. E aqui, portanto, tangente de 135 graus. Pela definição, a gente já sabe que o coeficiente angular dessa vai ser positivo e desse daqui vai ser negativo. Então vamos ver lá. Coeficiente angular aqui da tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. A tangente de 135 graus é o quê? Menos 1. Então, professor, mas eu não tenho a tabela não tem o ângulo de 135 graus. Bem, agora eu vou dar uma tarefinha para vocês. Revisarem a questão dos ângulos que são congruentes ali, do conceito lá de trigonometria, porque são fundamentais, porque esse ângulo aqui, ele vai ser parecido, né? Só vai ser simétrico ao de 45, né? Que é 1 a tangente, só que como ele é simétrico, ele vai ser menos 1. Para quem não lembra, pega os vídeos lá do 2º ano e revisa olhando todas as aulas lá de trigonometria, porque são fundamentais. Principalmente para quem está 3º ano, na véspera aí de fazer 2 avaliações muito importantes da vida de vocês, além da avaliação do professor e da professora da aula de matemática, que é a definição de vocês a vaga do vestibular, seja pelo Enem ou seja pelo vestibular. Então, portanto, determinamos o coeficiente angular. Daí vem aquela grande pergunta, se eu conheço o ângulo de inclinação, beleza, é só aplicar o valor da tangente, eu já tenho o coeficiente angular. Mas e se eu não sei o ângulo, professor? Como é que eu posso calcular o coeficiente angular? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou conhecer esses 2 pontos, não vou conhecer esses 2 pontos? Eu conheço o ponto A e eu conheço o ponto B, mas eu não sei exatamente qual vai ser esse valor. Bem, nós vamos novamente usar o conceito que a gente já conhece de tangente, né? Olhando aqui, ó, se eu marcar esse ponto, vocês não vão ver que dá um triângulo? Dá um triângulozinho aqui, ó. Deu exatamente um triângulo, ó, o ponto A e o ponto B. Aqui um cateto, nesse caso aqui eu vou chamar de cateto adjacente porque ele está adjacente ao ângulo que eu estou trabalhando. E aqui eu tenho um cateto oposto. Esse ponto B aqui, ele tem YB, né? Esse ponto C que eu determinei, que é o cruzamento entre essa linha e essa linha, vai ser o valor de Y de C. A diferença entre os Y vai ter a variação de Y, que vai ser exatamente esse cateto oposto. Aqui eu vou fazer a variação do X de B e o X de A, que vai dar a variação de X. Aqui nós já lembramos, lá ainda do ensino fundamental, que tangente de um ângulo é o quê? De um triângulo retângulo é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, delta y. Cateto adjacente, delta x. O delta y é yb menos ya. O delta x, xb menos xa. Portanto, esses valores aqui significa que a gente já conhece, portanto, a gente consegue determinar qual é o valor de M, mesmo a gente não conhecendo o valor do ângulo. E se eu tenho o valor de M, eu consigo até determinar qual é o ângulo que ele está formando com o eixo das abscissas. Viu como é fácil?
É só a gente estar lembrando bem os conceitos. Se a gente lembra os conceitos já aprendidos, vai ficar muito fácil de resolver qualquer exercício. Então vamos lá. Já entendemos esse conceito, vamos lá aplicar esse conceito. Então eu tenho aqui, determinar o coeficiente angular da reta R que passa pelos pontos A e pelo ponto B. Agora lembrou como que a gente faz ali, que eu mostrei no slide anterior. Até vou voltar aqui nesse slide, vocês vão aplicar exatamente esse conceito aqui. YB menos YA, XB menos XA. Voltando aqui ao exercício, eu vou dar um tempinho agora para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, muito fácil o exercício, né? Mas nesse nosso vídeo tá uma característica muito importante, né? Que eu falo sempre em todos os vídeos e tenho certeza que o professor, a professora de vocês desse ano e dos anos anteriores falavam a mesma coisa. Se a gente aprende aquele conteúdo, tudo fica fácil da gente compreender. E nesse terceiro ano, acho que está ficando mais claro a importância de compreender os conteúdos anteriores, não é verdade, gente? Então, vamos lá. Eu tenho o ponto A, que é com as coordenadas 2 e 3, e o ponto B, com as coordenadas 4 e 9. Então, o que eu vou fazer aqui? O coeficiente angular dessa nossa reta R vai ser YB, que é 4, menos YA. Opa, o YB, que é 9, falei o X no invés do Y, 9, e o YB, que é 3. 4, que é o XB, e 2, que é o XA. Fazendo a continha, 9 menos 3, 6, 4 menos 2, 2, 6 dividido por 2, 3. Portanto, o coeficiente angular da reta tem o valor de 3. Tranquilo, gente? Fácil, não é verdade? Então, o que a gente conversou hoje neste vídeo? A gente viu que o coeficiente angular da reta é o quê? É o valor da tangente do ângulo formado com o eixo das abscissas. Quando ele está entre 0 e 90 graus, significa que o coeficiente angular é positivo. Quando ele está entre 90 e 180, significa que o coeficiente angular é negativo. E quando ele forma exatamente 90 graus, a gente não pode afirmar nada, não existe esse coeficiente angular, porque o eixo, essa reta, não vai cruzar com o eixo das tangentes, então, portanto, não é definido. E vimos também que o coeficiente angular pode ser calculado pela diferença entre as ordenadas dividido pelas abscissas. Então, nesse vídeo, a gente revisou exatamente o conceito do coeficiente angular entre uma reta e o eixo das abscissas. Vimos as formas de calcular e é bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.